Olá pessoal, meu nome é Eduardo Azevedo, sou professor aqui do Instituto de Física de São Carlos e a gente está aqui para mais um vídeo de práticas de laboratório de Física 3, cujo tema é eletricidade e magnetismo. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os experimentos de magnetismo, mas basicamente da relação que existe entre eletricidade e magnetismo quando a gente trata de campos magnéticos e elétricos que variam no tempo, né? Então, a ideia é a gente discutir um pouquinho a questão da indução eletromagnética, que é um fenômeno extremamente importante, que tem aplicações na nossa vida cotidiana imensamente, quer dizer, você vai achar aplicações em várias áreas tecnológicas que usam esse fenômeno de indução eletromagnética em várias áreas do conhecimento, tá? Em engenharia, medicina, física, química, né? Então é um fenômeno, um dos principais fenômenos que a gente observa na natureza então a gente vai dedicar uma prática a entender um pouquinho melhor a ideia da indução eletromagnética. A indução eletromagnética foi, na verdade, formulada lá pelo Michael Faraday e por isso a gente também conhece a lei que rege a indução eletromagnética como a lei de indução de Faraday, né? E a ideia básica que tem por trás é que se você tem algum campo magnético que atravessa uma certa espira, por exemplo, tá? E você faz variar esse fluxo magnético, você induz uma corrente elétrica nessa esfera ou, mais especificamente, uma força eletromotriz, né? Então essa foi a primeira formulação da lei de indução de Faraday, onde você tinha uma força eletromotriz induzida toda vez que você tinha um fluxo magnético atravessando um certo circuito que variava no tempo, né? Mas depois, né, se mostrou que, na verdade, que essa variação de campo magnético ou de fluxo magnético estava relacionada, na verdade, com a geração de um campo elétrico variável. Então, a relação entre campo elétrico e campo magnético é uma consequência direta da lei da indução. Tá? Hoje a gente vai tratar de circuitos elétricos, então a gente vai falar bastante da questão do fluxo magnético e da força eletromotriz induzida. Então, se eu tenho um fluxo magnético atravessando uma certa área, tá? Pode ter aqui um circuito ou não. Como é que eu calculo o fluxo magnético numa certa área? Pegando uma área aqui simplificada, uma área plana, né, cujo vetor normal a essa área, né, esse vetor aqui é um vetor cujo módulo é igual à área da superfície e cuja direção é normal à superfície da área. Se essa área é atravessada por um campo magnético, o fluxo magnético é definido, né, como sendo uma integral de superfície, né, do produto escalar entre esse campo magnético e esse vetor área, né? Então, se a gente pega esse produto escalar de B escalar dA, aqui eu tenho o fluxo magnético. Obviamente, se o campo magnético é constante, a gente pode tirar ele para fora e o resultado vai ficar, então, que é o produto do campo magnético pela área. A unidade de fluxo é o Weber, que foi outro também que contribuiu bastante para os estudos em magnetismo. Então, a unidade de fluxo recebeu o nome de Weber em homenagem ao pesquisador que trabalhou bastante nessa área. A lei de Faraday fala para a gente o seguinte, já vou colocar aqui a formulação dela, né, sem dar muito fundamento, e depois a gente vai tentar ver na prática como é que isso se traduz. Então, a prática de hoje é um pouco diferente no sentido que eu não vou querer que vocês construam a lei de Faraday, mas a gente vai dar a lei de Faraday para vocês, né? A lei de Faraday fala isso aqui, e aí a gente vai tentar entender os experimentos que a gente vai propor para vocês em termos da lei de Faraday. Então, a lei de Faraday fala que a força eletromotriz induzida, isso aqui é uma tensão, uma força eletromotriz induzida, né, que faz com que as correntes circulem, é igual ao negativo da variação do fluxo magnético no tempo, né? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui uma espirazinha, tá? Só um exemplo, tá? E eu aproximo o ímã, eu faço com que o campo magnético no interior da espira varie. Faz então que o fluxo magnético seja variável e você vai ter então a indicação de uma corrente, tá? E essa corrente, ela vai aparecer no sentido sempre a produzir um campo a contrapor a variação do campo magnético aqui no interior. Então, se eu aproximo, o campo magnético no interior tende a aumentar nessa direção. O que vai acontecer? Vai surgir uma corrente aqui para produzir um campo induzido
que tende a se contrapor a esse aumento, né? Então, sempre nesse sentido, a gente pode então ver a relação entre força eletromotriz induzida e fluxo magnético, tá? O sinal aqui é exatamente, leva em conta essa conservação que tem que acontecer e você então tem essa contraposição. Quem colocou o sinal nessa equação foi o Lenz. Então, por isso que quando você tem essa formulação moderna da lei de Faraday, ela é conhecida como lei de Faraday e Lenz, né? Faraday-Lenz, ou às vezes também Faraday-Lenz-Neumann, porque o Neumann foi o que fez a formulação matemática da lei de Faraday dessa maneira. Para onde a gente usa a lei de Faraday? Vamos começar discutindo isso. Uma das aplicações mais comuns que tem é o transformador, né? O transformador é aquilo que a gente olha de vez em quando nos postes aí e que faz essencialmente uma transformação no valor da diferença de potencial ou da tensão elétrica. Então, a tensão elétrica normalmente, quando é transmitida em longas distâncias, você tem menos perdas se você trabalha com altas tensões. Então, você transporta a corrente elétrica utilizando tensões da ordem de quilovolts, né? 10 quilovolts ou coisa a mais. Mas na hora de usar, você vai querer usar em 220 volts. Então, você tem que abaixar essa tensão, né, para um certo valor e até chegar em 220 volts. Da mesma maneira, quando você gera a sua corrente elétrica lá na usina, você gera em mais baixa tensão, né? E você, para transportar, você tem que aumentar essa tensão. Tudo isso é feito por esse elemento que chama-se transformador. O que é um transformador? O transformador, essencialmente, ele contém aqui um núcleo de ferro. Esse núcleo de ferro, a função dele é concentrar as linhas de campo magnético aqui dentro desse núcleo, um material de alta permeabilidade magnética. Você, então, tem uma bobina enrolada de um lado do transformador com um certo número de espiras, vamos chamar aqui de NP, normalmente a gente chama esse terminal de primário, tá? E aqui no outro lado você enrola outra bobina com um número diferente de espiras, normalmente, que é o chamado de secundário do transformador. O fluxo magnético aqui dentro dessa espira, ele é compartilhado, né? Dentro do núcleo, ele é compartilhado por essa espira e essa espira. O fluxo magnético que atravessa essa espira é o mesmo que atravessa aqui, né? O fluxo do campo magnético. Então, eu posso dizer que no primário a diferença de potencial entre esses dois pontos, né, que seria igual a menos o número de espiras, vezes dφm dt. Isso aqui é a lei de Faraday, Lenz. Tá? Só que, basicamente, eu coloquei NP porque são várias espiras. Então, isso aqui entra o número de espiras aqui dessa parte do transformador. Se eu for para o outro lado, isso também tem que valer. A lei de Faraday também tem que ser valer. Então, tem o V do secundário, vai ser menos NS dφ dt. E se a gente, como o fluxo magnético é o mesmo, se eu dividir uma expressão pela outra, eu tenho, então, essa relação aqui, que fala que a diferença de potencial no primário dividido pelo número de espiras é igual à diferença de potencial no secundário dividido pelo número de espiras. Veja que se eu passar esse cara para cá, a diferença de potencial, ou na verdade esse aqui para cá, a diferença de potencial no secundário vai ser a diferença de potencial no primário, a tensão no primário, vezes NS dividido por NP. Se eu tenho NS igual a 1000, por exemplo, e o NP igual a 500, a razão é 2, o VS vai ser igual a 2 vezes o VP. Então, isso aqui vai ser um transformador que aumenta a diferença de potencial, né? Ou você pode ter o contrário, né? Pode ser 500 aqui e 1000 aqui. E aí você tem um transformador que diminui a diferença de potencial. Então, a relação de diferença de potencial entre o primário e o secundário pode ser controlada variando os números, o número de espiras de cada um. A lei de Faraday também ela é responsável pela principal maneira que a gente tem atualmente de gerar energia elétrica, né? A gente pode até dizer que a lei de Faraday é a equação que move o mundo, né? Porque os geradores de eletricidade, eles são, de corrente alternada, eles são baseados essencialmente na lei de Faraday. Então, se você pensar aqui num gerador bem rudimentar, onde tem uma espira, né, girando aqui num campo magnético, você vai ver que o fluxo magnético que atravessa essa espira, né, vai ser dada, né, imagine aqui a espira aqui, tá? Um corte dela, aqui está o vetor normal, o fluxo magnético vai ser
o campo magnético que atravessa, vezes a área da espira, vezes o cosseno desse ângulo, né? Lembra lá do produto escalar de B e dA, vezes a área, né? Então, só que esse ângulo aqui, se a espira girar, esse ângulo aqui é igual à velocidade de giro, de rotação, vezes o tempo. Então, se essa espira fica girando no tempo, eu tenho um fluxo magnético que varia no tempo como uma função BA cosseno de ômega t. Então, eu posso definir uma frequência, que é a frequência que esse cara vai girar, tá? E um período, que seria o período de rotação. Substituindo aqui a expressão na lei de Faraday, né? Se eu tenho N espiras dessa daqui, né? Isso aqui representaria N espiras, vezes a variação do fluxo no tempo, eu posso achar então isso aqui, NAB, vezes, posso pensar isso como uma derivada no tempo do cosseno de ômega t, eu vou ter essa expressão, número de espiras, área, frequência e seno de ômega t. Ou seja, eu consigo produzir nos terminais da espira uma força eletromotriz, uma tensão, né, que varia senoidalmente com o tempo. Então, a gente consegue gerar eletricidade, que é a tal da corrente alternada. Normalmente, aqui no Brasil, nós usamos corrente alternada de 60 Hz. Significa que a gente tem 60 ciclos de variação aqui desse seno por segundo, né? E, basicamente, isso é que gera na usina. Note que isso aqui independe da forma de geração, de fato. Porque você pode ter uma usina hidrelétrica que faz esse movimento da bobina de geração. Você pode ter uma usina térmica, que essencialmente você vai usar o vapor para mover as pás para girar essas bobinas. Você pode ter a usina nuclear, que vai produzir calor também, no fim das contas, que vai girar um conjunto de pás. Então, tudo isso é baseado na equação que move o mundo, que é a equação da lei de Faraday. Bom, o primeiro experimento que a gente vai fazer sobre a lei de Faraday são os experimentos básicos, né, que o Faraday fez para formular essa lei. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é um experimento de bobina a bobina. Né? Então, a gente vai pegar uma bobina, enrolar essa bobina aqui, né, numa certa região, tá? E vamos pegar outra bobina totalmente independente. Só vou fechar o circuito aqui através de uma resistência, que pode ser a própria resistência do fio, que está sendo representada. Tá? Nessa bobina, vou ligar ela a uma fonte de corrente contínua. Né? Então, vou ligar aqui a uma bateria de corrente contínua. Tá? E aqui, com uma chavinha, eu posso ligar e desligar essa bobina. Então, nessa primeira parte do experimento, o que vocês vão observar é o que acontece, né, com a corrente, né, na segunda bobina, quando eu ligo e desligo. Para isso, gente, então vamos aqui para a prática. Tá? Eu tenho aqui, essa vai ser a minha segunda bobina. A primeira bobina, onde eu vou ligar a corrente, vai ser essa daqui. Ó, veja que não tem contato físico entre elas. Eu vou aproximá-las bastante, só para maximizar o efeito, tá? Mas não tem contato elétrico nenhum entre elas. Tá? Para a gente ver a corrente nessa bobina, a corrente que vai ser induzida, né, nessa bobina, eu vou usar esse instrumento aqui, que é um galvanômetro. Tá? Um galvanômetro também é um instrumento que varia, que funciona à base da interação do campo magnético com correntes. Quando passo uma corrente, eu tenho ali uma molinha restauradora, isso provoca um torque contrário ao da mola até um certo ponto em que esse torque se equilibra. Então, a indicação do galvanômetro aqui é proporcional à indicação da corrente. Né? Então, o campo magnético provoca o torque de um lado, a mola traz do outro. Quando eu tenho um torque de equilíbrio, isso quer dizer que a corrente é proporcional à indicação. Então, você faz uma escala do galvanômetro. Isso que é um medidor de corrente, um amperímetro, né, bastante sensível. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer para a gente observar o que vai acontecer e o que vocês vão observarem aqui depois para discutir lá no relatório de vocês é o que acontece lá com a corrente no galvanômetro quando eu ligo e quando eu desligo a chave. Então, primeiro eu vou pegar a fonte aqui e eu vou, né, não tem uma chavinha, mas eu vou ligar aqui esse fio. Ó. Isso aqui está ligado numa bateria. Tá? Então, eu tenho uma bateria, que é a minha fonte, positivo, negativo. Eu vou agora ligar esse cara aqui. 1, 2 e... Olha lá no galvanômetro. Liguei. Mantive ligado, parou.
Agora eu vou desligar. Parou. Então, quando eu ligo, eu tenho uma corrente positiva. Quando eu desligo, eu tenho uma corrente negativa. Veja, só o fato de eu variar o campo magnético produzido por essa corrente, produz corrente na outra bobina, mesmo que elas não tenham nenhum contato elétrico entre eles. Tá? Essa é a primeira observação que vocês vão fazer aí. O que está acontecendo e explicar por que isso ocorre. Voltando aqui, né, ainda nessa questão da lei de Faraday, tá? Vamos voltar então agora a fazer um experimento que na verdade é bem similar. A gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar meu galvanômetro e agora eu vou usar ímãs, né? Então eu vou ligar esse galvanômetro numa espira ou numa bobina, aproximar um polo, afastar um polo, inverter o ímã, aproximar e afastar. E a ideia é novamente vocês descreverem o que acontece com a corrente na bobina, tá? em face daquilo que eu estou observando. Você pode usar a lei de Faraday-Lenz, é claro, para explicar o que a gente vai observar. Tá? Então, novamente, agora eu vou pegar o ímã. Tá? Eu tenho um ímã aqui. A gente marcou um dos polos com vermelho e outro polo com azul. Tá? São polos diferentes. E agora, eu vou primeiro, com esse polo voltado para a bobina, eu vou aproximar. Olha lá o que aconteceu no galvanômetro. Veja, tem campo magnético do ímã lá dentro da bobina, mas não tem corrente. Só aparece a corrente quando eu movimento, quando eu afasto. E quando eu aproximo, é para um lado. Quando eu afasto, é para o outro. Tá? Então, ó, aproximei o polo vermelho, corrente negativa. Afastei o polo vermelho, corrente positiva. Agora eu vou inverter. Agora vai ser o polo azul. Aproximei o polo azul, corrente positiva. Afastei o polo azul, corrente negativa. Tem outra coisa interessante que dá para a gente ver também, é a magnitude da corrente. Agora eu quero que vocês prestem atenção no valor máximo que a corrente chega. Tá? E o que eu vou variar, né, vai ser a velocidade com que eu aproximo ou afasto. Então, primeiro eu vou aproximar o ímã bem devagar. Pegou ali mais ou menos no 5. Ok? Afastei. Agora eu vou aproximar o ímã bem mais rápido. Né? Então, ó, bem devagar. Chega ali em 4, mais ou menos. Bem rápido. Foi quase em 10. Né? Então, o que vocês precisam observar, então, agora, é o que está acontecendo. Então, você vai explicar no seu relatório todos esses procedimentos que eu fiz, por que ocorreu esse tipo de comportamento. Bom, gente, outra consequência direta da lei de Faraday é o que a gente chama de correntes de Foucault. Então, tem aqui também um experimentozinho para vocês analisarem, né, que envolve essas correntes. Basicamente, as correntes de Foucault, elas acontecem, né, como consequência da lei de Faraday, porque se você pegar um metal, o metal ele tem cargas livres, ele tem elétrons livres, então ele tem essencialmente cargas que podem se movimentar quase que livremente ao longo do metal. Tá? Se você, né, aplica um campo magnético, né, ao longo, por exemplo, de um eixo de um metal, né, e faz esse campo magnético variar no tempo, no espaço, o que vai acontecer é que você vai ter indução de correntes, né, segundo a lei de Faraday. Então, a lei de Faraday-Lenz fala que você vai induzir correntes elétricas toda vez que você varia o campo magnético. Você pode variar o campo magnético ou variando o campo no tempo, ou simplesmente inserindo o metal na região do campo magnético, por exemplo. Como está aqui, né? Eu tenho uma aqui norte e sul, se eu inserir uma folha de metal
nesse campo, aparecem correntes induzidas. Tá? Então, normalmente, quando você está trabalhando com campos intensos e você tenta, por exemplo, mover rapidamente alguma peça metálica desse campo, você sente uma resistência, uma força de resistência. Essa força de resistência, essencialmente, é a interação entre as correntes que são induzidas no campo magnético, pelo campo magnético e o campo magnético em si. Tá? E aí o experimento que eu queria mostrar para vocês, e a função de vocês no relatório é explicar por que está acontecendo os fenômenos que eu vou mostrar aqui, né? Por que tem esse comportamento, é esse experimento aqui. Então, basicamente, isso é um pêndulo, né? Então, eu tenho aqui alguma coisa que vai funcionar como pêndulo. O pêndulo pode oscilar aqui dentro, né? Então, aqui tem, deixa eu posicionar aqui direitinho o pêndulo, tá? E esse pêndulo pode... Opa, deixa eu colocar aqui. Um pouquinho torto aqui, deixa eu consertar. Aí. Esse cara aqui consegue girar ali dentro. Tá? Eu posso fazer, ele oscila ali. Aqui eu coloquei, o meu pêndulo é feito de fibra de vidro, que é um material não magnético, não é metálico, que é um material não metálico, né? Então, com material não metálico, como vocês podem ver aqui, tem uma oscilação, né, amortecida pela resistência do ar e pelo atrito com a polia, normal. O que acontece quando eu substituir esse meu pêndulo por um pêndulo feito de metal? É um pêndulo feito com alumínio, né? Está pintado, anodizado, mas é de alumínio. Olha só o que vai acontecer. Veja aqui, soltei daqui, parou lá. Quando ele entra no campo magnético, ele é imediatamente freado. Só para dar o contraste, eu vou colocar o de fibra de vidro de novo. Ó. Opa, aqui bateu. Ele oscila livremente. Beleza. Então, isso aí vocês agora vão usar o conceito que vocês têm aí de correntes de Foucault para tentar explicar por que aconteceu isso. Mas aí eu tenho outra situação. Vamos agora fazer alguns buracos aqui naquele pêndulo metálico. Né? Vamos ver o que acontece quando eu faço furos, né? E coloco no pêndulo metálico. Novamente. Opa, muito similar anteriormente, né? Então, você colocou, deu um comportamento que você observa aí. E agora vamos fazer o seguinte. Além de fazer os buracos, eu vou interromper, né? A diferença entre esse e esse é que esse aqui, um é interrompido e outro não. E agora a gente pode observar o que acontece. Olha só. Ele ainda é um pouco amortecido, mas ele oscila bastante. Né? Então, veja a diferença que fez simplesmente eu ter cortado o meu pêndulo. Esse. Tá? Então, que você, tendo essas observações que você acabou de fazer, né, do material não metálico, do material metálico com buraco, do material metálico com um buraco mais interrompido, né, sua função então é explicar qual é o comportamento, né, que você observou, utilizando basicamente conceitos de lei de Faraday e corrente de Foucault. Bom, gente, então o nosso próximo experimento envolve um conceito, né,
que é chamado de indutância, que também é uma consequência direta da lei de indução de Faraday. Tá? A gente vai fazer um experimento que o conceito de indutância aparece como que a gente chama de indutância mútua. O que é isso? Né? Vamos dar uma pensada um pouquinho nessa história. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma bobina. Né? Então, eu tenho aqui um solenoide, uma bobina solenoidal. Essa bobina tem um comprimento L1, tá? E um número de espiras N1. Tá? Eu vou passar uma corrente que varia no tempo, né, por essa bobina. Então, vai ser uma corrente alternada. Tem uma certa forma lá e varia no tempo. Aqui, gente, eu vou colocar só um resistor em série com a bobina, primeiro para limitar um pouco a corrente, e segundo, para eu medir a diferença de potencial nos terminais desse resistor. Né? O que essa diferença de potencial vai me dar? Bom, se esse resistor é conhecido, basicamente essa diferença de potencial aqui é proporcional à corrente que passa. Né? Eu vou fazer uma medida de corrente usando uma medida de diferença de potencial, uma medida de tensão. Tá? A gente vai ter que fazer isso porque a nossa medida de corrente vai ser via um osciloscópio. O osciloscópio não mede corrente, o osciloscópio mede são diferenças de potenciais. E esse osciloscópio, mais essa diferença de potencial que a gente vai medir, é proporcional à corrente. Tá? Então, isso aqui me permite monitorar a corrente que passa no circuito. Tá? Então, aí essa corrente vai passar por essa minha bobina e dentro dessa bobina eu vou colocar, vai gerar então um campo magnético. Então, essa bobina aqui passou uma corrente, passa um campo magnético. Eu posso calcular esse campo magnético, vamos usar lá a aproximação de solenoide longo, né, como sendo o μ0 vezes o número de espiras da bobina, dividido pelo comprimento dela, L1, que é esse mesmo L1 aqui, vezes a corrente que atravessa. Obviamente, se essa corrente varia no tempo, o campo magnético também vai variar no tempo. Vamos agora colocar uma segunda bobina, né, que eu vou chamar de bobina de picape. Tá? Essa segunda bobina, que é essa azulzinha aqui, ela também vai ser um solenoide, só que ela vai ter um número de espiras diferentes e o comprimento dela vai ser um pouquinho diferente, vai ser menor um pouquinho. De modo que ela fica imersa dentro do campo magnético da primeira bobina. Tá? Obviamente, essa segunda bobina, o que ela vai ver, vai ser um campo magnético, que foi provocado pela primeira bobina, que varia no tempo. E, como consequência, vai aparecer aqui uma força eletromotriz induzida. Tá? Quem é essa força eletromotriz induzida? Como a gente pode calculá-la? Bom, eu sei pela lei de Faraday que vai envolver a variação do fluxo magnético que passa através dessa bobina azul aqui. E o fluxo magnético que passa através dessa bobina azul, que é devido ao campo da bobina de fora, o B1 aqui, né, eu vou chamar isso de Φ21, é o número de espiras da bobina azul, né, vezes o campo magnético B1, vezes a área transversal dessa bobina. Lembra, fluxo é o campo vezes a área, aqui eu multiplico pelo número de espiras porque eu tenho várias espiras, então o fluxo magnético é proporcional a esse número. Então, isso aqui é N2B1 vezes a área transversal, que é π vezes R2 ao quadrado. R aqui é o raio da bobina azul, raio da bobina de dentro. Esse fluxo magnético, eu posso expressar ele de uma maneira diferente, né? Por quê? Porque o campo B1, eu posso pegar essa expressão e substituir aqui, né? Se eu substituir isso aqui, eu vou ter que esse fluxo é M0, N1, N2 sobre L1, vezes a área transversal, vezes a corrente. Se a gente olhar para todo esse termo aqui, eu vejo que ele depende, bom, de uma constante fundamental, que é M0, tá? Do número de espiras das duas bobinas, o produto desse número de espiras, o comprimento da bobina de fora, tá? E a área transversal da bobina de dentro. Todos esses fatores são fatores de construção, né? Eu defino qual o número de espiras de cada bobina, qual o comprimento de cada bobina, qual é o raio da bobina de dentro, e o μ0 é uma constante. Isso aqui é uma constante que depende da construção. Uma vez que eu construí o meu sistema, ele está definido. A gente chama isso, então, de indutância mútua. E o fluxo magnético, né, pode ser calculado que passa dentro da bobina azul, pode ser calculado pegando essa indutância mútua e multiplicando pela corrente de fora. Então, ele expressa o fluxo da bobina azul em função da corrente que passa na bobina externa. Bom,
Se eu sei o fluxo magnético, eu posso agora calcular a força eletromotriz induzida, que é menos a variação desse fluxo no tempo. Como isso aqui é um fator de construção, que não varia no tempo, a única coisa que pode variar no tempo é a corrente. Então, a força eletromotriz induzida é menos M21 vezes DI dt. Veja que a força eletromotriz induzida, ela de certa forma expressa a derivada da corrente em relação ao tempo. Então, se eu medir isso aqui, eu vou estar medindo a derivada da corrente. É uma espécie de derivador analógico, né? Eu entro com uma função corrente aqui, ele me devolve alguma coisa que é proporcional a essa derivada, né? Seguindo essa lei aqui. Tá? Então, a gente tem termos da indutância. Nosso experimento aqui, tá? Vai ser um experimento que vai envolver a lei de Faraday e uma bobina solenoidal. A gente vai fazer exatamente aquilo lá, né? Está a nossa fonte de tensão alternada, o resistor, e desse resistor aqui, ó, eu vou levar para um dos canais do osciloscópio, ele vai mostrar a diferença de potencial nesse resistor, que, como eu disse anteriormente, é proporcional à corrente, tá? O outro canal do osciloscópio, eu vou fazer duas coisas. Ou eu vou conectar aqui uma sonda Hall, como está mostrado na figura, dentro da bobina solenoidal, tá? E aí essa sonda Hall vai mostrar o campo magnético gerado por essa bobina externa, ou depois eu vou substituir essa sonda Hall por outra bobina menor, a bobina de picape, e olhar no osciloscópio a diferença de potencial gerada, né, ou a força eletromotriz induzida, devido à bobina de fora. Tá? E aí a gente vai fazer algumas perguntas, né? Eu vou colocar diferentes formas de onda. A gente vai colocar uma forma de onda, se a corrente que passa aqui em R tiver um formato triangular, por exemplo. O que vai acontecer com o campo magnético? Né? O que vai acontecer com a corrente induzida, ou com a força eletromotriz induzida quando eu colocar a bobina de picape? Pensa aí um pouquinho, tá? Responde essa pergunta, então, e depois a gente vai fazer a observação. E se eu mudar, e se eu colocar um formato quadrado, como é que vai ser o campo magnético? Como é que vai ser a força eletromotriz induzida quando eu colocar a bobina de picape aqui no lugar da sonda Hall? Tá? Pensa aí, faz as suas predições. Tá? Por último, a gente pode colocar alguma corrente com formato senoidal, né? E, normalmente, qual que seria a forma do campo magnético e qual que seria a forma da força eletromotriz induzida. Tá? Outra coisa que a gente pode se perguntar é o que acontece com a amplitude da fé induzida, né, no caso aqui, quando eu vario a frequência, no caso de uma onda senoidal. Né? O que a gente espera a partir da lei de Faraday. Então, essas são as 4 questões que você vai ter que analisar no seu relatório, frente ao experimento que a gente vai mostrar agora. Bom, está aqui a montagem, tá? Essa é a nossa bobina externa, tá? Então, a gente tem essa bobina. Essa aqui é a nossa fonte de tensão alternada. A gente vai aplicar uma forma de corrente que tem uma frequência de 200 Hz aproximadamente. 201,7, alguma coisa aí, tá? 200 Hz aproximadamente. Essa fonte, né, se eu pegar aqui esse cabo, que é a saída da fonte, tá? Ele está alimentando aqui, está entre esse ponto e esse, ele está alimentando aqui essa plaquinha. Então, um dos terminais dele está aqui, passa pelo resistor, e aí isso aqui vem para a bobina, da bobina volta para o outro terminal. Então, eu tenho aquele circuito lá, né? O resistor insere com a bobina, tá? E nos terminais do resistor, que está aqui, eu tenho uma medida da tensão nos terminais do resistor, na diferença de potencial nos terminais do resistor, que é proporcional à corrente. Então, o circuito aqui já está ligado, já está alimentado, eu vou só ligar aqui e acionar o canal 1, é onde está a tensão no resistor, a corrente. Está lá. Agora a gente está com aquela forma de onda, tá? Uma forma de onda triangular. Tudo bem? No canal 3 do osciloscópio, que seria esse aqui, eu vou estar conectado, tá? Se você olhar aqui, a minha sonda Hall. Tá? Então, esse canal 3 vai me mostrar a tensão Hall, que eu sei que é proporcional ao campo magnético. Então, ele me dá uma ideia de qual é o perfil do campo magnético no interior da bobina.
Tá? Então, vamos introduzir aqui a sonda Hall dentro da bobina, mais ou menos no centro. Tá? Eu vou acionar o canal 3. Está lá. Esse é o campo magnético. É a tensão Hall, que é proporcional ao campo magnético. Né? É só um fator de proporcionalidade. Veja que as formas de onda, analise, são, né, têm a mesma característica. Ok? Ótimo. Então, a gente já sabe qual é o perfil do campo magnético comparado com o perfil de corrente. Vou desligar, então, o canal 3, onde eu mostrei a sonda Hall. E agora, no canal 2, eu tenho aquela minha bobina de picape, aquela bobina que ia dentro da outra lá, que é essa daqui. Tá? Veja que é uma bobina também, é um solenoide enrolado, tá? Nesse suporte aqui, um pouco menor, para eu conseguir introduzir ele todo dentro lá. Né? Então, aqui está a bobininha aqui dentro. Vou colocar lá dentro. Isso aqui está no canal 2. Olha lá. Interessante. Então, o verde é a saída da bobina de picape. Tá? Deu uma onda quadrada. E aí você, no seu relatório, vai explicar detalhes disso. Por que que essa onda é quadrada? Né? Por que que ela tem essa periodicidade? Tá? Por que que aqui no primeiro ciclo ela é positiva, no segundo ciclo ela é negativa? Exatamente explicar esse fenômeno, né? Usando a ideia da lei de Faraday. Bom, feito isso, vamos agora repetir esse mesmo experimento. Então, deixa eu desligar aqui. Tá? Só que eu vou mudar a forma de onda. Tá? Eu vou mudar a forma de onda para uma onda quadrada agora. Agora eu estou, ao invés de aplicar a onda triangular, eu estou aplicando essa onda aqui quadrada. Tá? Primeiramente, vamos olhar como é que fica o campo magnético. Então, vou introduzir a sonda Hall aqui dentro da bobina e acionar o canal 3, onde está ligada a sonda Hall. Não deu nada, só apertar aqui, está lá. Novamente, com as mesmas características. Tiro o canal 3, insiro a bobina de picape, vou acionar o canal 2, onde está o sinal da bobina de picape. Opa, estourou a escala. Olha que interessante. Dá 0 nessa região, mas aqui, se eu te manter a escala, ó, isso aqui vai para um valor muito negativo. Praticamente um spike negativo, depois 0, um spike positivo, depois 0, negativo, 0, negativo, 0. É isso que a gente esperava frente ao que a gente aprendeu sobre a lei de Faraday, Lenz, né? Essa é a análise que você precisa colocar. Isso realmente é condizente? Você consegue explicar esse fenômeno usando o conceito? Mais uma parte, vou desligar aqui novamente, e vamos mudar novamente a minha tensão aqui. Então, eu estou aplicando aqui uma tensão, eu vou ajeitar aqui para ficar aparecendo uma função senoidal. Isso a gente pode ajustar só mudando aqui o eixo temporal. Então, isso aí é uma função senoidal, né? Um seno. Novamente, mesmo procedimento. Primeiro, campo magnético da sonda Hall. Canal 3, vou acionar a sonda Hall. Está lá. Tiro daqui, removendo a sonda Hall, colocando a bobina de picape. Tá? Coloca a bobina de picape, está no canal 2. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a escala. Olha lá. Então, isso aqui é uma função seno. Que função é essa verde? Né? É a função esperada? Se isso aqui é um seno, o que deveria ser aquilo ali?
façam análise utilizando a lei de Faraday. Tá? Essa é a ideia do seu relatório. Tudo bem? Agora, eu vou fazer a seguinte coisa. Vamos utilizar, então, essa mesma forma de onda. Tá? Vou mostrar para vocês a onda amarela, que seria da fonte, e a verde. E agora eu vou variar a frequência, né, da alimentação da fonte. Então, vou para cá e eu vou mudar um pouquinho a frequência aqui. Primeiro eu vou diminuir. E depois vamos aumentando. Vou colocar aqui. Deixa eu aumentar aqui a escala. Olha lá o que acontece quando eu aumento a frequência. Olha a onda verde. Aumenta, certo? Diminuindo a frequência, a fonte obviamente mantém na mesma coisa, mas diminua a frequência. A tensão na bobina de picape vai aumentando. Se eu aumento a frequência, ela aumenta. Se eu diminuo a frequência, agora eu estou diminuindo, ela vai diminuindo. Novamente, você pode explicar isso utilizando o conceito que vocês viram lá na lei de Faraday. E essa é a sua função lá no relatório, né? Vamos fazer, baseado nessas observações, né, explicar o que está acontecendo. Né? Lá no roteiro tem uma série de perguntinhas para você responder, né, utilizando basicamente o que você observou aqui.